Pensa só, como alguém aprende a pilotar um avião ou a operar uma usina nuclear? É claro que o primeiro dia de trabalho não pode ser no comando de verdade, né? Então, como é que se treina para essas funções tão complexas, de alto risco, sem ter acesso a instalações que custam bilhões? A resposta, olha, está num campo fascinante, o da simulação. A pergunta que está no centro de tudo é essa: como é que se pratica o controle de uma usina de energia sem arriscar um apagão na vida real? Um errinho ali pode ter consequências enormes. Então, como é que alguém consegue ganhar a experiência necessária, mas com total, absoluta segurança? A solução é tão elegante quanto poderosa. A gente constrói uma réplica digital. Em vez de operar a usina de verdade, o treinamento todo acontece no modelo virtual perfeito. Isso permite aprender, permite experimentar, sem nenhum risco. Essa é a essência do que a gente vai explorar hoje. Mas por que essa necessidade de ter laboratórios virtuais ficou tão urgente assim? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhada nos desafios que a formação em engenharia enfrenta hoje em dia. A educação em engenharia hoje está no meio de uma tempestade perfeita. A competição é global, os sistemas que os engenheiros criam são incrivelmente complexos e a tecnologia, nossa, ela evolui muito mais rápido do que os cursos conseguem acompanhar. Isso acaba criando um abismo perigoso entre o que se aprende na teoria e o que se precisa fazer na prática. E aqui está o ponto-chave. A tecnologia por si só não é uma solução mágica. Como a Kamatsu e Sena destacam, o desafio não é só usar a tecnologia, mas se integrá-la de um jeito inteligente para realmente enriquecer a experiência de quem está aprendendo. E é exatamente aqui que entram os laboratórios virtuais. Vamos ver de perto como essas ferramentas, que criam habilidades reais, enfrentam esse desafio de frente. Primeiro, é importante a gente alinhar os termos. Uma simulação pode ser só uma animação, sabe? Algo para a gente observar. Já um simulador, ele é interativo, é um ambiente virtual onde dá para operar, testar, praticar, sem restrição nenhuma, igualzinho a um laboratório de verdade. Agora, olha que interessante a complexidade do mundo real. Isso aí é um painel de controle de uma unidade de processamento de gás natural. Imagina só, ser um recém-formado ou um novo operador e dar de cara com isso pela primeira vez. É intimidador, não é? E essa imagem mostra de forma brilhante o que está por trás das cortinas. O que faz aquele painel virtual funcionar não é mágica, é matemática. São esses os modelos computacionais feitos com ferramentas como o MATLAB que reproduzem o comportamento do sistema real. Aquela teoria abstrata da sala de aula vira a espinha dorsal de uma ferramenta prática. Então, o X da questão é este. O simulador é a ponte. Ele conecta os conceitos teóricos da aula com a aplicação prática, permitindo que estudantes e operadores desenvolvam competências de um jeito seguro e que pode ser repetido quantas vezes for preciso. E a tecnologia não para de evoluir. O exemplo do pêndulo invertido mostra bem essa progressão. A gente saiu de diagramas 2D que são funcionais, mas bem básicos, para animações 3D super realistas que melhoram demais a compreensão da dinâmica do sistema. A experiência visual fica muito mais próxima da realidade. Tá, tudo isso parece ótimo na teoria, mas e na prática, funciona mesmo? Vamos agora para os dados para ver o que acontece. A pesquisa ouviu tanto alunos quanto operadores da indústria que usaram essas ferramentas. E olha, os resultados são impressionantes. Começando pelo mais forte de todos, 100%. É isso mesmo. Todos os usuários sentiram que o simulador ajudou a desenvolver as competências que eles precisavam para sua formação profissional, nenhuma discordância. E não são só as habilidades práticas. O simulador também reforça a teoria. 82% concordaram que ele é relevante para consolidar os conceitos estudados, provando que ele ajuda a fixar o aprendizado da sala de aula. E, para fechar, o valor dele é reconhecido tanto no lado acadêmico quanto no profissional. 94% dos entrevistados, entre alunos e operadores, afirmaram que o simulador é útil para o curso ou para a empresa. Isso mostra um alinhamento claro com as necessidades do mercado de trabalho. Mas por que será que os resultados são tão positivos? Não é por acaso, não. O sucesso desses simuladores está, na verdade, enraizado em modelos de aprendizagem muito bem estabelecidos. O modelo pedagógico por trás disso tudo se encaixa como uma luva no ciclo de aprendizagem de Kolb. Usar o simulador é a experiência concreta. Analisar o que aconteceu é a observação reflexiva. Conectar esses resultados com a teoria da engenharia é a conceituação abstrata. E, por fim, tentar uma nova abordagem no simulador é a experimentação ativa. Ou seja, o simulador faz essa roda do aprendizado girar por completo.
E não para por aí. Essa abordagem também conversa com outras ideias bem poderosas. Uma delas é que a gente aprende melhor em grupo, que é o que acontece quando equipes colaboram num simulador. Outra é a ideia de tornar o pensamento visível, que é exatamente o que um simulador faz. Ele mostra, em tempo real, as consequências de cada ação. Em resumo, simuladores são muito mais do que só uma tecnologia chique. Eles são uma ferramenta pedagógica que preenche aquela lacuna fundamental entre o saber e o fazer, preparando uma nova geração de profissionais para os desafios de um mundo complexo e todo interligado. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Hoje, a gente simula fábricas, usinas, sistemas mecânicos. Amanhã, que outras áreas tão complexas do conhecimento humano poderão ser transformadas por essa capacidade de praticar, de experimentar e de aprender no mundo virtual? A questão fica em aberto.